de vocês. Oi, tudo bem, John? Te vi agora. Essa aula que a gente vai ter hoje, pega papel e caneta, gente, que, ó, se você souber usar isso na tua vida, você vai mudar muita coisa na tua vida. Nós temos algo, e eu já falo muito isso para minha equipe, a Andrea já viu, mas hoje é uma aula diferente. Então, esvazie o copo. Quando eu falo esvazie o copo, é muitas vezes a gente começa com o assunto, a gente fala, ah, isso eu já sei. Você já. E aí a gente perde a oportunidade de aprender coisas novas, porque nosso cérebro desliga. Ele fala, "Ah, isso aí eu já sei." E aí ele, tipo, entra num modo automático. Então, esvazia o copo. Todos nós temos hormônios e neuro-hormônios circulando dentro da gente. Nós somos feitos de banhos químicos. Tudo que acontece na nossa vida, a todo momento, a gente tem um banho químico, um banho de hormônios. Coisas boas, coisas ruins. Os hormônios estão o tempo todo trabalhando no nosso corpo, ou para deixar a gente mais feliz, ou para deixar a gente mais ansioso, ou para deixar a gente com medo, ou para deixar a gente alerta para alguma coisa. Todo momento, e são esses banhos químicos que traz as sensações na gente, os sentimentos, as sensações. E a gente, quando a gente não sabe o que eu vou explicar hoje para a gente é controlado pelo mundo. A gente não tem controle da nossa vida. A gente sente medo, sente raiva, sente alegria, dependendo do que acontece no mundo, no exterior. E a gente fica um barquinho à deriva, né? O vento soprou para a direita, nosso barquinho vai para a direita. O vento soprou para a esquerda, às vezes arremessa a gente lá na rocha na esquerda. O vento para de soprar, a gente paralisa. Quando você entende isso que eu vou te explicar, você começa a ter controle da tua vida. O controle está nas tuas mãos. É simples, é fácil? Não é fácil. Por que que não é fácil? Porque a gente nunca ouviu falar disso, a gente não foi treinado para isso, a gente não viu isso na escola, então é algo que não é comum para a gente. E no dia a dia é mais fácil a gente ser levado pelas coisas. Vou dar um exemplo. Quando vocês vão escutar música, vocês são intencionais na música que vocês vão escutar? Tipo, nossa, hoje eu não estou me sentindo muito bem, vou colocar uma música para ficar mais feliz. Ou, nossa, hoje estou tão cansada, vou colocar uma música para me dar mais energia. Ou vocês têm a playlist e simplesmente deixa tocar a playlist de sempre? O que que vocês acham? Vocês são intencionais? Eu tenho, eu tenho playlists para momentos e para humores. Então, meu Spotify ele é todo organizado para tipo momentos, Regula. viagem, andar de carro, tem uns momentos, e tem também para sentimentos. Quando eu não tô muito bem, quando eu tô precisando de energia, daí já tem as músicas que me causam o sentimento que eu tô buscando. Tem o nosso celular. Quanto vocês são intencionais vendo rede social? Fica tudo no aleatório. Também na música ali, também na rede social, eu tudo deixo que o Aleatório. algoritmo faça por mim ali. Quanto vocês são intencionais em conversar com outras pessoas? Depois a gente explica que eu tava funcionando com a câmera. Ó, quem que tá aí no Samsung? Agora eu tô ouvindo alguém aí. Oi, Eliana. Oi, é o pessoal da Focap? Isso, tá com Oi, problema gente. aqui, não tá abrindo a câmera. Tem problema. Só escutar aqui, que hoje a aula é poderosa. Que bom que vocês estão aqui. Então, a gente não é muito intencional no nosso dia a dia, né? Quanto a gente é intencional para conversar com outras pessoas? Ah, essa pessoa, ela é alta astral, essa pessoa é baixa. Não tem gente que só reclama da vida, gente? Tem gente que você vai conversar, tudo tá ruim, tudo ela reclama, tudo tá péssimo. Tudo isso influencia em você, em como você senta, nas suas emoções. E tem um problema, as suas emoções formam as suas verdades, as suas redes neurais. Suas redes neurais são feitas pelas suas emoções. Então, vou dar um exemplo. Cheguei do Japão, morei 13 anos no Japão, vim para o Brasil, fui procurar uma casa. Todo mundo falava, cuidado, porque aqui no Brasil é outra vida, é diferente, é perigoso, é violento. Cuidado onde você vai morar, aqui tem muita violência. E todo mundo que eu conversava era o mesmo papo. Aí, eu na época, eu assistia TV.
E eu assistia jornal, Jornal Nacional, sabe como é que é? Gente, é um horror, né? É um pinga-sangue. Morreram não sei quantos foram assassinados, explodiu não sei o quê, não sei quem foi sequestrado, não sei o quê. E eu falava, gente, meu Deus, que medo, que medo. Esse Brasil é perigoso, esse Brasil é perigoso, esse Brasil é perigoso. Era a narrativa que eu tinha. E aí eu frequentava uma academia à noite, lá perto de uma faculdade. E aí tinha muito carro, porque é perto de faculdade. Começou a ter o quê? O pessoal começou a quebrar vidro para roubar carteira, roubar som. Falei, realmente, gente, esse Brasil é muito perigoso. E eu comecei a ir para academia sem levar carteira, sem levar celular. Gente, você acha que eu tô me preparando ou não para algo, né? Tô me preparando, né, gente? E aí, até que um belo dia eu saí da academia, dois homens me renderam, me enfiaram dentro do carro, me levaram, e eles iam fazer saidinha de banco. E aí até falei, ó, antes que você fica nervoso, tô sem carteira, tô sem celular. Enfim, gente, aí eles rodaram comigo uns 40 minutos e me abandonaram, me largaram lá numa favela. Mas enfim, o que que eu quero dizer com tudo isso, gente? Tudo que você alimenta a sua mente, escutando, vendo, conversando, falando, você está formando verdades na tua cabeça. E só acontece na tua vida aquilo que é uma verdade para você. Então a gente tem que ter o controle disso tudo. Então, além da gente filtrar o que que a gente escuta, o que que a gente vê, a gente assiste, porque tudo isso, sabe quando a gente está vendo um filme, o nosso cérebro ele não sabe o que que é real do que é imaginado. Isso foram feitas pesquisas, gente. O nosso cérebro ele não consegue entender. Por isso que às vezes está vendo um filme de terror, a gente tem um medo real, sim ou não? A gente fica com medo. Você está vendo um filme de drama, por mais que você saiba que não é uma história verídica, você chora rios, você fica triste, deprimido, porque o nosso cérebro ele não tem essa distinção. Sendo assim, quando eu falo de que a gente tem hormônios e neuro-hormônios, qual que é a diferença? Hormônio ele está no nosso corpo. Nós temos hormônios no nosso fígado, nós temos hormônios circulando na nossa corrente sanguínea. Neuro-hormônios são aqueles que circulam no nosso cérebro. Então, hoje a gente vai falar sobre. Vou compartilhar aqui com vocês. Ah, vou compartilhar de outro jeito. Peraí. Vou colocar uma janela aqui. Deixa eu ver esse aqui para cá. Vocês estão vendo esse PowerPoint? Sim? Hoje a gente vai falar como usar os seus hormônios e neurotransmissores, ou seja, os seus neurohormônios, tá bom? A seu favor. Para quê, Eliana? Para ter mais foco, para ter mais energia, para ter mais equilíbrio, ter mais resultados, ter menos procrastinação, ter menos ansiedade, ter menos medo. É para isso. Como que a gente vai fazer isso? O que ninguém te contou sobre performance? Alta performance não é sobre fazer mais força de vontade, sobre colocar mais tempo, não é sobre isso. Alta performance é sobre entender como o seu corpo funciona e fazer com que o seu corpo esteja em alta performance, porque aí os teus resultados vão ser de alta performance. A gente não consegue alta performance em resultado com um corpo na baixa performance, com uma mente na baixa performance, com o emocional em baixa performance. Então, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de química cerebral, mais comportamento, mais ambiente. O que que é ambiente? Com quem que eu falo, o que que eu vejo, o que que eu escuto, o que que eu leio. Então, alta performance é feito de um conjunto de coisas. Resumindo, alta performance é sobre ação. E hoje você vai aprender os 5 hormônios que controlam a sua produtividade, a sua alta performance. Como você consegue ativar esses hormônios no dia a dia e mais, líderes, como você aplica isso com a sua equipe. Você chega lá, a tua equipe está meio morta, meio desanimada, o que que você faz? Você chega lá, a tua equipe está toda estressadinha, o que que você faz? Se a gente é um líder, a
A gente deixa a nossa equipe ir de acordo com a maré ou a gente lidera a nossa equipe, né? Como usar isso na sua família, no seu pessoal, com teus relacionamentos. E a gente vai ter alguns protocolos simples de como aplicar isso no dia a dia. Quais são os 5 hormônios que a gente vai ver hoje? Dopamina, serotonina, ocitocina, adrenalina e cortisol. Tudo isso a gente já tem dentro do nosso corpo. O nosso corpo produz esses hormônios. Quando a gente toma remédio para depressão, por exemplo, muitas vezes a gente está usando ativadores de serotonina ou recaptadores de serotonina. Sabiam disso? Muitos remédios, eles usam hormônios que a gente já tem dentro do nosso corpo. Então, vamos falar um pouquinho de cada hormônio. Aula de neurociência hoje para vocês, hein? Vamos falar de dopamina. A dopamina é conhecida como o hormônio da motivação. É o que faz você ir para ação. O que é motivação? O motivo da ação. É o que faz você começar a fazer alguma coisa, continuar e finalizar alguma coisa. Ir para academia. E agora a gente vai ter ano novo, né? O que acontece no ano novo? Pula onda, come uva atrás da porta, guarda as sementinhas da romã. Não tem uns negócios assim? Tem uns negócios assim. E agora eu vou ficar fluente no inglês, eu vou malhar todo dia, eu vou ficar com o abdômen trincado, eu vou estudar, eu vou guardar dinheiro, eu vou. Não é? Todo ano novo, todo do dia 31 para o dia 1, a gente faz um monte de desejos e objetivos. Só que com o passar do tempo, a gente começa a academia, uhul, e vai todo dia, dali a pouco, ó. Agora eu vou fazer dieta, começa a dieta dali a pouco. Agora eu vou estudar, começa a estudar dali a pouco. O que que comanda a gente continuar e terminar alguma coisa? É a dopamina. É esse hormônio que a gente tem dentro da gente. Eliana, se eu tenho hormônio já dentro de mim, por que que às vezes eu não vou? Porque a dopamina ela pode estar alta ou ela pode estar baixa. E aí, quando a gente tem uma dopamina alta, peraí que eu compartilhei o errado. Peraí. Ó, quando a nossa dopamina ela tá alta, ela faz você ter foco, ter progresso, ter produtividade, ir para ação, agir. E quando a sua dopamina tá baixa, ela gera procrastinação, ela gera desânimo, você se sente sem energia, você fica com baixa autoestima. Tudo isso é a dopamina. Sabe o que que faz a dopamina baixar? Comer açúcar, beber álcool, ficar em rede social. Por quê, Eliana? Porque tudo isso sobe a dopamina muito rápido e depois a dopamina ela não consegue voltar para basal, para o normal. Ela cai abaixo. E aí o que que você quer? Mais açúcar, mais rede social, sobe de novo, despenca lá embaixo. E aí você fica num ciclo. A dopamina ela é responsável pelos vícios. A dopamina é o hormônio que faz a pessoa se ficar viciada em drogas, em álcool, em cigarro, em rede social, em açúcar. Então, se a gente não cuida, a gente vicia em coisas como rede social. Aí a gente sempre tá o quê? Com baixa energia, desanimada, e a gente quer um pico de dopamina. Então, como que eu faço para gerar dopamina, Eliana, de uma forma saudável, na prática, no dia a dia? Primeiro, toda vez que você tiver grandes tarefas, divida em pequenas vitórias. Vou dar um exemplo. A minha irmã, Eli, ela gosta de colocar ali, ó. Ah, esse ano eu vou fazer, sei lá, 280 vezes eu vou para academia. Isso sobe ou isso baixa a dopamina, gente? Baixa, começa a fazer sua coisa e pensa, nossa, mas 200 é quase todo ano. Começa aí, ah, mas essa semana eu não fui tantos dias, não vai dar pra cumprir a meta. Você imagina, você coloca lá, dia 1 de 280, dia 12 de 280. Cara,
A tua dopamina vai lá embaixo. Aí, inclusive, hoje a gente foi pra academia, ela olhou e falou: Nossa, acho que eu não vou bater a meta. Falei: Ah, filha, agora você vai bater a meta. Por quê? Eu dividi a grande meta dela em pequenas metas. Falei: Ó, tem tantas semanas, é tantas vezes por semana. É possível? Ela, não, é possível. Então, a gente tem que pegar grandes metas. A minha meta, qual que é? 4 vezes na semana eu vou pra academia. Um de quatro, dois de quatro, três de quatro, quatro de quatro. Ficou bem melhor que de 280, não ficou, gente? Quando eu falo, eu tenho que juntar R$ 70.000. Pô, teu cérebro fala, ah, não, vamos pedir um iFood mesmo. Agora, quando eu falo assim, cara, eu posso gastar X por semana, ou em vez de nunca mais eu vou comer, pedir iFood, eu posso gastar R$ 30 com iFood por semana, melhora a meta, não melhora? Nunca, quando eu fui parar de comer doce, eu falei assim, nunca mais eu vou comer açúcar, nunca mais vou comer doce. Cara, nunca mais? Segunda eu não comia, terça eu não comia, quarta-feira eu já tava, pelo amor de Deus, eu vou ter um ataque. E já tava comendo doce. Mudei para de segunda a sexta eu não vou comer doce. Se eu não comer, no final de semana eu posso escolher o doce que eu quiser como recompensa. Quarta eu tava quase morrendo de vontade de comer doce, mas eu pensava, só falta quinta e sexta, só falta quinta e sexta. E eu segurava a quinta e sexta. Então a gente tem que aprender a pegar grandes metas, dividir em menores e dar uma pequena recompensa. Isso existe até um nome na neurociência, que é sistema de recompensa cerebral. Você tem que se dar pequenas recompensas. Agora, tem gente que nunca celebra pequenas recompensas, nunca se parabeniza por pequenas recompensas. E aí, gente, a sua dopamina vai lá no chão. E aí você não consegue manter uma constância nas tuas metas. Então, como que eu ativo dopamina de um jeito saudável? Pegue grandes metas, divida em pequenas e se dê pequenas recompensas. O que mais, Eliana? 10 minutos que você se movimenta, você ativa a sua dopamina. Eu tô no escritório, eu tô tipo, putz, que preguiça, meu Deus, preciso tanto fazer aquela planilha, aquele relatório. Cara, levanta, faz 10 minutos de algo muito simples, dá uma alongada lá no escritório, o pessoal faz alongamento antes de começar o dia, né, gente? Eles puxam uma rotininha de exercício bem rapidinho. Sei lá, gente, faz alguma coisa. Celebrar pequenas conquistas, é o que eu falei, né? Para ativar o sistema de recompensa cerebral. Foi feito, inclusive, tem um livro chamado O Poder do Hábito. Ele descreve uma experiência que foi feita com ratinhos sobre dopamina. Como criar novos hábitos usando o sistema de recompensa cerebral. Então, o ratinho, ele batia a patinha lá numa alavanca e aí descia um suco docinho, ele bebia o suco docinho. E aí, todo dia, ele ia lá, ele percorria todo um caminho lá para bater a patinha na alavanca e soltar o docinho. E aí chegou uma hora, o que que é o sistema de recompensa? Não é nem a recompensa, mas é a possibilidade da recompensa. Então eles monitoraram o cérebro do ratinho, ele não tinha descarga de dopamina na hora que ele bebia o suquinho doce. Ele tinha descarga da adrenalina na hora que ele estava caminhando para bater na alavanca. Porque tinha dias que ele batia na alavanca e não saía o suquinho. Tinha dias que ele batia e saía. Depois que ele foi condicionado a bater e sair o suco, os cientistas tiraram o suco. Então, às vezes ele batia, não tinha. Às vezes ele batia, tinha. Então, os cientistas notaram que a dopamina dele não era ativada na hora que ele bebia o suco, mas era na possibilidade dele bater na alavanca e beber o suco. Isso significa que vocês precisam ter pequenas recompensas já listadas. Cara, se eu fizer 4 vezes de atividade física essa semana, no final de semana eu vou comer um bombom. Ah, sei lá, entendeu? Se eu fizer a cumprir minha agenda essa semana, no final de semana eu vou pro cinema. Tem que ter pequenas recompensas, senão a gente não se sustenta a longo prazo, ok? O que que ativa a dopamina? Olha que fácil, gente. Ouvir uma música que você ama. Qual música que sempre que você escuta te dá um bem-estar? Já deixa ela separada na playlist. Cara, você tá sentindo que sua energia tá baixa? Para um pouquinho, põe a música, levanta, vai dar uma andada ouvindo essa música, volta, senta e faz o que você precisa fazer. Ok? É.
Como que eu ativo isso na equipe? Estou sentindo a equipe procrastinando, lenta, baixa energia. Como que eu faço para minha equipe dar um gás? Você pode reunir a galera. Vem cá, gente. Fala um ganho que você teve essa semana. O que aconteceu de legal essa semana? Faz uma rodada com o pessoal. Isso da pessoa lembrar uma pequena vitória que ela teve, dá dopamina. Criar micrometas para o dia. Então, você, como líder, chega no 1 a 1, é o ponto de contato, né, gente, de todo dia. Fala, e aí, qual que é a tua meta para hoje? Para hoje. A pessoa ela pode ter 100 mil reais de meta de venda, mas qual que é a tua meta hoje? O que que você precisa fazer hoje? A pessoa está com 50 projetos para entregar, mas qual que é a tua meta hoje? Ah, é entregar tal parte do relatório até o final do dia. Pega então e faz uma micrometa com a tua equipe. Fazer check-ins curtos, de 5 minutos, é o ponto de contato, de novo. Só que você fez de manhã o ponto de contato, você sentiu que tua equipe baixou energia, na volta do almoço, chama de novo um por um. Cami, vem cá. O que que você vai fazer hoje à tarde? Qual que é a tua meta para hoje à tarde? Qual que é a tua entrega hoje? Andréia, vem cá. O que que você precisa terminar? Qual que é a tua... O que que é importante hoje para você fazer hoje à tarde? Chama a galera nesse 1 a 1 e faz eles lembrarem da micrometa. E reconhecer esforço. Toda vez que você reconhece um liderado teu, você sobe a dopamina dele. Então, se eu viro e falo, gente, Cleison, parabéns, cara. A tua entrega ontem com o professor, a reunião que você fez com o professor ele subiu a frequência, top, teu trabalho foi incrível. Bum, a dopamina dele descarrega. E quando a gente fala de neurohormônios, não é intencional. Não significa tipo assim, agora eu sei que se alguém me elogiar é para subir dopamina. Você pode saber. A tua dopamina vai ser ativada, não tem jeito. Então, gente, dopamina, ela é ativada dessa maneira. Eu queria que vocês olhassem para isso. Escreve aí no papel, escreve assim, dopamina. Escolhe uma tarefa que você pode ter como, porque para você é o mais fácil para ativar a tua dopamina no dia a dia. Qual seria? E aí, eu quero que vocês peguem o celular de vocês e ativem o alarme. E no lembrete coloca assim, dopamina. Uma vez por dia, a hora que tocar o alarme, você vai fazer essa ação que você escreveu. Eliana, escolhi a primeira. Toda vez que tocar o alarme, pensa na meta que você está fazendo. Que tarefa que você está fazendo naquele momento? Como você consegue dividir ela em pequenas metinhas? Eliana, escolhi 10 minutos de movimento. Cara, tocou o alarme, levanta, vai dar uma andada, vai dar uma circulada, sei lá, faz alguma coisa, dá uma alongada. A Eliana, escolhi celebrar pequenas conquistas. Tocou o alarme, para e pensa. O que que acontece? O que que eu já fiz de bom hoje, ontem, nas últimas 24 horas? O que que eu conquistei? Pequenas vitórias. Aí eu fui para academia. Aí eu consegui entregar aquele projeto. Cara, consegui dar aquele feedback. Ou tocou o alarme, bota o fone, escuta aquela uma música que você escolheu, tira o fone e continua trabalhando. Eu quero agora que vocês escrevam aí para a equipe. Qual desses aqui vocês acham que é possível fazer todos os dias com a sua equipe de uma forma rápida e estratégica? Eliana, faço ponto de contato com a minha equipe. Gente, ponto de contato já dá para perguntar. Ei, qual foi seu ganho nas últimas 24 horas? E esse ganho, gente, não precisa ser um ganho só profissional. Pode ser tipo, nossa, ontem, você acredita que eu consegui brincar com a minha filha? Nossa, ontem eu fui jantar com meu marido. Nossa, ontem eu e meu marido, a gente conseguiu, eu e meu namorado, eu e minha namorada, a gente conseguiu conversar sem ficar com o celular na mão. São pequenas vitórias. Vocês pegaram as vitórias? E vocês têm que ensinar isso para a equipe, né? Na hora de perguntar, senão eles ficam pensando, nossa, não tive nada. Gente, isso aqui é muito legal. Quando você pergunta qual foi seu ganho?
Geralmente, perfil conforme vai falar, não sei, não tive nenhum. Lembra que o conforme ele é crítico e negativo, ele tem mais dificuldade de fazer o cérebro dele pensar em coisas boas. É um treino. Você fala, pode ser qualquer vitória. Uma comida mais saudável que você comeu, você conseguiu ler alguma coisa, você conseguiu descansar, conseguiu dormir cedo, é qualquer pequena vitória. Você conseguiu falar com o cliente, resolver um problema, qualquer pequeno. Então você tem que ajudar o teu liderado, entendeu? Porque no começo eles não conseguem, não conseguem. Conseguiram escolher alguma coisa? O horário que você colocou no teu alarme, dá para você fazer e já ir lá e fazer com a pessoa da tua equipe, ou tem que ser um horário diferente? No meu caso, tem que ser diferente, porque pra mim, eu escolhi logo que eu chegar no escritório, dar uma caminhada no bosque que tem aqui do lado, e Ah, daí é o movimento 10 minutos. Só que legal. daí as outras quatro atividades da equipe dá pra fazer tranquilamente durante o dia do serviço. Daí só colocar os alarmes, porque já tem o daily, já dá pra fazer ali no daily alguns, e Boa. durante o dia os outros. Então, eu queria que vocês setassem um alarme. Se não dá para ser junto, se for junto, tocou o seu alarme, você faz, já vai na equipe. Não dá para ser junto, você seta um alarme num horário diferente e aí você só que coloca lá dopamina equipe. E aí já olha a ação que você escolheu. E aí vamos supor, João. O João, por exemplo, você pode fazer com qualquer líder que tiver aí na equipe. Você vai lá, faz com o Valcelino, ou faz com o Ander, faz com a Iô, faz com. Entendeu? Você pode fazer com qualquer liderança aí. Os líderes eu prefiro que faça com a equipe direta. E eu não tô, no momento, não tô liderando ninguém. Tô na liderança, mas não tô na liderança de ninguém. Gente, faz com o colega de trabalho. Tem que praticar. Quando a gente aprende alguma coisa e a gente não põe em prática, a gente só ganha obesidade mental. É conhecimento sem aplicar, não é nada, não vale nada, não tem valor nenhum. Todo conhecimento que a gente ganha, a gente tem que transformar em prática. Não adianta eu ler o livro e não fazer nada com o livro. Assistir um filme e não colocar nada em prática. E num curso não fazer nada. Tudo que eu aprendo, e olha, eu já tive tanta obesidade mental, vocês não têm noção. Teve um ano que eu fui 13 vezes para São Paulo, para cursos de 3 dias, 4 dias, uma semana. Em um ano, gente, significa mais de uma vez por mês. Não dava nem tempo de eu colocar em prática. Eu ia lá, assistia, ficava super motivada, voltava. Não adianta. É muito mais válido eu ler um livro, desse livro eu escolher duas ações para colocar em prática, do que ler 1000 livros. Entendem? Então tem que transformar em prática tudo que vocês aprendem. Próximo hormônio. Oh, meu Deus, eu apanho desses um. Karma. Gente, quem tiver dúvida, vai perguntando. Vocês sabem que eu sou dominante e influente. Sou rápida para falar. Então, se precisar, vai me parando, tá bom? Ah, e a serotonina. Gente, é o hormônio do equilíbrio, do bem-estar, da estabilidade emocional, da calma, da tranquilidade. A serotonina, ela é muito usada em remédios para depressão. Ela atua em várias partes do cérebro relacionadas ao humor. Então, para você estar bem humorado, a sua serotonina tem que estar alta. Para você dormir bem, a serotonina tem que estar alta. Para você estar se sentindo bem, serotonina tem que estar alta. Ela age aqui, ó, no córtex pré-frontal e aqui no límbico. Quando a sua serotonina está alta, você pensa melhor, você tem mais leveza, você tem mais felicidade, você tem mais constância. Ó, falta um A. Você decide com calma, você tem mais paciência, você está bem. É o hormônio de estar bem. Quando a sua serotonina está baixa, tudo e todos te irritam. Tudo parece que o problema é maior do que de verdade é. Ela traz ansiedade, ela traz mau humor. A serotonina, quando você não dorme bem, o que traz o sono para você é um hormônio chamado melatonina. Sabiam disso? Não tem os remédios na farmácia que o pessoal toma lá? Melatonina, né?
Tem um problema no remédio. É melhor tomar o remédio e dormir do que não dormir. Todo remédio é dado por médico. Mas, com o tempo, esse remédio da melatonina, ele faz você dormir, mas faz você não descansar. Você dorme, só que teu cérebro continua ativo. Então, a melatonina normal, natural, ela ativa, quando começa a escurecer, ela ativa. E isso que traz o sono para você. Só que tem um problema. Ela só sobe se a sua serotonina estiver alta. Se a sua serotonina estiver baixa, a melatonina fica baixa e aí o sono não vem. Como que faz para a serotonina estar alta? Eu vou mostrar aqui. E tem um outro problema. Sabe o cortisol, hormônio do estresse? Se ele está alto, a sua serotonina está baixa. Não tem como serotonina estar alta com cortisol alto. Cortisol alto, serotonina baixa, melatonina baixa. Pegaram o tamanho do problema, né? Então, gente, como que eu ativo a minha serotonina? Como que eu fico feliz, Eliana? Luz natural, de 5 a 10 minutos. Tomar um sol. Para de fugir do sol, gente. Deu uma brecha, vai, fica ali, ó. Toma um solzinho. Postura corporal ativa a serotonina. Tem gente que passa o dia inteiro assim, ó. Ergue ombro, ergue cabeça. Essa postura, ela ativa a serotonina no teu cérebro. Agradecimento intencional, ou seja, exercício da gratidão. Quando você faz o seu rotineiro da gratidão, a tua serotonina é ativada. E eu tenho certeza que quem faz intencional a gratidão sente esse bem-estar depois. E não é assim, ó. Ai, que horas são? 8 horas. Ai, obrigada. Nossa, fiz uma gratidão. Isso não é gratidão, não, gente. Tá bom? Gratidão é intencional. Eu sou grata por, eu sou grato por X, Y, Z. Quando você faz de 30 a 40 gratidões num batidão, banho de serotonina. Alimentação com triptofano. Quando você come ovo, queijo, peixe, como salmão, atum, frango, feijão, castanha, nozes, banana, chocolate amargo, leite, iogurte, isso ativa serotonina no teu cérebro. Olha como a alimentação tem tudo a ver também com bem-estar. Então, ó, até coloquei uma observação: luz natural, respiração, exercício de respiração, gratidão, aumentam a serotonina. Por quê? Porque manda sinais para o nosso cérebro que está tudo bem, de segurança. Você não está em perigo, entendeu? Escolham um para você colocar no teu dia a dia, por favor. Pega o celular, liga o alarme e escreve serotonina. Tocou o alarme, faz um desses exercícios. Quem tiver dúvida, pode parar e perguntar, tá bom? Posso mudar? Como que eu ativo isso na minha equipe? Minha equipe tá irritada, tá estressada, tá chata. Como que eu faço para aumentar a serotonina, deixar a equipe mais feliz? De novo, você pode fazer na reunião do um a um, o que que funcionou? Fulano, o que que você fez ontem? Ah, fiz XYZ. O que que você acha que mais funcionou nisso que você fez? Ah, eu preenchi tal relatório. O que que você acha que mais funcionou na hora de você preencher o relatório? Ah, Eliana, eu comecei por tal coluna. Ou, eu liguei para os clientes. O que que você acha que mais funcionou? Ah, eu liguei na hora do almoço. Ou eu conversei antes sobre o tempo. Não sei. Começa com, pode ser o que funcionou. Ou ensina a tua equipe, toda vez antes de ter alguma conversa difícil com pai, com aluno, com cliente, com colega de trabalho, fazer exercício de respiração antes.
Então, ir lá, puxa o ar em quatro, solta em seis, puxa em quatro, solta em seis, puxa em quatro, solta em seis. Para 2 minutos, respira e aí vai fazer a conversa. Ou ritual matinal de luz natural. Na tua empresa entra a luz natural? Gente, vai lá, e toma uma luzinha natural lá. 2 minutinhos, 3 minutinhos, fica ali, ó, toma um solzinho. Para a equipe ali, tá todo mundo estressado? Para todo mundo. Chama ali para luz natural, fala, gente, vamos tomar um sol? Enquanto a gente toma um sol, conta aí. O que que aconteceu de bom ontem? Ó, vocês estão vendo que vocês conseguem ativar, gente, hormônios e neuromônios na equipe? E aí, às vezes, a gente fala assim, Eliana, mas tá um caos. Você acha que eu vou parar minha equipe 3 minutos? Às vezes a gente não para 3 minutos e a gente perde o dia inteiro, porque a equipe tá tão estressada, tão desmotivada, que ela não produz. É melhor você parar 3 minutos, alinhar os hormônios da tua equipe para voltar a ter produtividade, ou a gente, às vezes, né? A gente está atolado de coisa e a gente entra no ritmo de trabalho, a gente está cansado, estressado, o pensamento não está tão bom, mas a gente continua. Isso não é produtivo, porque horas trabalhadas é diferente de produtividade. É melhor eu parar 3 minutos, 5 minutos, alinhar meus hormônios intencionalmente e continuar o dia. Escolhe uma coisa que vocês conseguem fazer com a equipe. Dar risada também ativa a serotonina. Então, de repente, você vê alguém lá muito de mau humor, você pode ir lá trocar uma ideia com a pessoa. Fala, e aí, o que que você fez de bom final de semana? Às vezes a pessoa está num mau humor tão grande, ela fala, nada. Mas aí você começa a trocar uma ideia. Se você é bom de comunicação, você pode ir lá trocar uma ideia com a pessoa. Chama ela para beber uma água, um café. Tira ela um pouco daquele lugar que ela está trabalhando. Troca uma ideia, respira. Depois devolve ela lá para o lugar dela. Se você consegue fazer o exercício da serotonina no mesmo momento com a sua equipe, ótimo. Se não, eu queria que você ligasse o despertador e coloca serotonina equipe. Vocês estão vendo que esses exercícios, gente, levam 1 minuto, 2 minutos? É nada. O impacto no horário de trabalho é nada. Só que o resultado é outro. Então, põe o alarme e pensa alguma coisa que você pode fazer com a tua equipe, tá bom? Eliana, minha equipe é home office. Tipo, o Anderson tem equipe home office, né, Anderson? Manda mensagem. Ô, fulano, o que aconteceu ontem? O que que funcionou? Ponto de contato dá para fazer isso, né? Sentiu que teu liderado tá meio estressado lá do outro lado do computador? Faz algum ritual com ele, conversa um pouco, ok? Próximo, gente. Ocitocina é o hormônio do amor, da confiança. As mulheres, quando estão amamentando, elas liberam ocitocina. O neném, quando está mamando, libera ocitocina na mãe. Gera aquela conexão entre mãe e filho. Então, ela é liberada onde? No hipotálamo. O hipotálamo é responsável por memória, por aprendizado, né? A ocitocina, ela gera conexões de confiança, gente. Você constrói conexão, segurança, cooperação com a ocitocina. A tua equipe tá meio assim, arisca com você, tá faltando ocitocina neles. Quando está em alta, a ocitocina gera união, engajamento, cooperação, humanização. Quando a ocitocina no ser humano está baixo, gera clima pesado, conflito, desconfiança. É aquela pessoa que desconfia de todo mundo, acha que todo mundo está passando a perna. Como que eu aumento a ocitocina em mim? Contato físico, mas assim, gente, isso não é com a equipe, cuidado, né? Mas você pode quando a gente está falando de relacionamento pessoal, ok? Conexão emocional real, ou seja, trocar uma ideia com quem você gosta, com quem você tem afinidade, descarrega ocitocina. Às vezes, depois de uma conversa, você não se sente assim, amada, assim, um quentinho no coração? É isso, ocitocina. Agradecimento, ó, a gratidão. De novo, quando você pratica o agradecimento, também é liberado, junto com a serotonina, a ocitocina. Então, às vezes, eu tô assim, gente, agradece alguém. Você agradecer a alguém gera ocitocina em você. Manda uma mensagem para alguém. Ô, fulano, sei lá, tô passando só para agradecer, porque você existe na minha vida. A pessoa vai ficar tipo, hã? Que estranho, o que você está querendo?
Mas ok, liberou ocitocina e na pessoa também vai liberar ocitocina. Atos de gentileza. Você fazer algum ato de gentileza, gente. Alguém derrubou alguma coisa, você vai lá e pega. Você abre a porta para alguém. Você. Atos de gentileza, sorrir para alguém, dá um bom dia no caixa do supermercado, faz um elogio sincero, libera ocitocina. O servir, gente, o doar dinheiro. Quantas vezes você fez uma boa ação e foi, parece que foi melhor para você do que para a pessoa que você fez a boa ação? Gera um bem-estar? É ocitocina. Animais de estimação geram ocitocina. Fazer um carinho no teu cachorro, no teu gato, sabe? Ter um momento. Ocitocina. Respiração, isso aqui a gente chama de V0. É você olhar nos olhos de uma pessoa que você tem vínculo, sem falar nada. Você cria rapport na respiração. Então você olha para a pessoa e você explica o exercício, né? E aí você olha nos olhos, não fala nada, não sorri, não fala, mas você respira, começa a respirar no mesmo ritmo da pessoa e fica ali, gente, 40 segundos, 1 minuto. Cara, é poder. Se eu achar um vídeo, eu vou mandar lá no grupo sobre isso. É um dos meios mais poderosos de gerar conexão. Louco isso. A gente, quando eu fiz o Master, eu fiz uma pós-graduação em inteligência emocional. A gente, através do V0, eu conseguia ver o que a pessoa sentia. É muito doido isso. E eu fiz uma vez, ó, só deixa eu falar a última, antes de contar isso. Abraços longos. O abraço, quando você abraça alguém e você fica 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, ele libera ocitocina. Mas não é aquele abraço que fica assim, ó, assim, assim, não. E não é, ai, abraça, não. Você abraça em silêncio e fica, libera ocitocina. E deixa eu falar, nessa pós-graduação que eu fiz, era prática, era em São Paulo. E aí eu fiz esse V0 com uma pessoa. E eu vi, através de sentimento, eu não sei explicar, é muito poderoso isso. O sofrimento e o sentimento de abandono que ela tinha, de solidão. E aí eu não conhecia ela, tá? A gente se conectou, a gente estava em 100 pessoas naquele curso, a gente se conectou com qualquer um e a gente fez esse exercício. E eu falei, meu Deus, eu senti uma sensação tão grande de solidão. Tem a ver alguma coisa? E aí ela me contou que ela tinha sido abandonada pela família, ela foi adotada por uma outra família, e aí num acidente ela perdeu todo mundo, pai, mãe, irmãos adotivos, e ela viveu a vida inteira sozinha, tipo assim, ela era só. Gente, mas é muito louco. Então, quando a gente aprende, a gente treina esse V0, é, tem que usar até com muita ética, porque você consegue sentir, você consegue ler. Sabe quando vocês veem pessoas na internet lendo outras pessoas, olhando e falando, você foi abandonado pelo teu pai, você sofreu abuso, você é com V0 que você vê. É muito louco. Tem um olho nosso, todo mundo é assim, que você entra na alma da pessoa. Tem outro olho que não, que ele parece um vidro. A hora que você olha nos olhos da pessoa, você não é uma parede. E tem um olho que você entra e você vê tudo. É muito doido. Então comecem a praticar, não para ficar vendo as coisas dos outros, mas para se conectar com as pessoas. É bem, bem doido isso. Olha só, como que vocês já escolheram lá como que vocês vão ativar isso? Escolham um desses para ativar ocitocina no teu dia. Coloca o despertador e escreve ocitocina. Toda vez que tocar o despertador, para e faz o que você precisa fazer. A Helena, minha irmã, ela faz do abraço. É muito engraçado, gente. O filho dela hoje não mora mais com ela, mas ele já é grande. Hoje ele tem 23, 24, acho, não sei. Mas era muito engraçado, gente. Tocava o despertador, ela fazia à noite, tocava o despertador, ela ia lá, dava um abraço no marido dela, e depois ela dava um abraço no filho. E eles já sabiam que era o exercício da ocitocina, tipo, pronto. O filho dela ainda dava um abraço meio tipo assim, mas ficava lá abraçado. E todo dia ela fazia isso. Então, assim,
Ok, não precisa ser isso, mas o que que você pode fazer para ativar a ocitocina em você todos os dias? Isso para quem é uma pessoa insegura é extremamente poderoso. Na equipe, como que eu ativo ocitocina na minha equipe? Equipe que tem ocitocina, ela confia em você, ela segue os teus comandos, ela compra tuas ideias. Eu ativo ocitocina, ó, gerando conexão olho no olho. Não é encarando, não, tá, gente? Quando eu olho no olho da outra pessoa, eu olho com amor. Eu transmito com o meu olhar amor, cuidado, carinho. Tudo isso é transmitido com o olhar. Escuta ativa gera ocitocina. Quando o teu liderado estiver falando, você parar e ouvir de verdade, sem interromper, sem estar fazendo outra coisa. Elogios genuínos liberam ocitocina na equipe. Então, eu elogiar de verdade alguém. Pode ser um elogio pessoal, pode ser um elogio profissional. Conversas um a um, no individual, com carinho, com cuidado, gera ocitocina. Elogiar comportamento, não só resultado. Em vez de elogiar assim, parabéns pela meta que você bateu, parabéns por você ter se comprometido com a meta. É o comportamento, gente. Não é parabéns porque o cliente fechou a venda. Nossa, parabéns pelo atendimento que você deu para o cliente. É comportamento. Porque comportamento a gente tem controle. O resultado é consequência do comportamento. O nosso cérebro interpreta a ocitocina assim, ó, eu posso confiar, eu tô seguro. Então isso gera uma liderança, gente, muito forte. Por isso que a ocitocina é essencial para a cultura organizacional, para o clima, para a liderança, porque quando tem olho no olho, elogio genuíno, toque, empatia, a ocitocina sobe e o cérebro reduz a defesa e melhora a colaboração. Escolhe um dessas atividades para fazer com a equipe todos os dias e já liga o alarme. E escreve ocitocina equipe no alarme. Tem que pôr, hein, gente? Senão o alarme vai tocar, vocês não sabem para que que era. Escolhe um e liga o alarme. E na etiqueta do alarme coloca ocitocina equipe. Próximo hormônio, adrenalina. Já ouviram falar da adrenalina? Você salta de paraquedas, adrenalina. Montanha-russa gera adrenalina. Sabe aquele sentimento de coração batendo? É o hormônio da ação, da coragem. Você vai, né? Quando antigamente o ser humano ia ser atacado por um leão, sei lá, né? Quando estava lá na selva. E aí, o que que acontece? O que que faz disparar o coração, deixar a pessoa pronta? É a adrenalina. Te dá energia rápida, te dá um foco imediato. A adrenalina, ela não atua só no nosso corpo, ela atua no nosso cérebro, principalmente não é a amígdala da garganta, não, é a amígdala do cérebro, tá bom? Que é responsável por respostas rápidas, para você fugir, para você se preparar para lutar. Essa é a adrenalina. Então, ó, ela prepara você para agir. O teu coração acelera, o teu foco aumenta, a energia sobe, você fica pronto para a guerra. Essa é a adrenalina. Então, quando ela está usada na medida certa, ela faz você ficar mais rápido, você ter coragem para agir, você ir para ação. Mas, quando a adrenalina sobe demais, ela gera impulsividade, ela vira ansiedade, porque aí o seu cérebro, ele fica alerta o tempo todo. A adrenalina, ela faz assim com o nosso cérebro. Cuidado, perigo. Por isso que o nosso cérebro descarrega adrenalina e a gente fica pronto para a batalha. Só que se ela tá o tempo todo, gente, você começa a ficar com ansiedade. Teu coração fica batendo o tempo todo rápido, sua mão suando, tipo assim, você fica o dia inteiro pronto para a batalha. Não pode, faz mal. Então, primeiro, como a gente ativa a adrenalina?
Atividade física intensa, rápida, são os aeróbicos, né, gente? Corrida, pular corda, nananá, isso dispara a adrenalina. Por isso que é legal dar preferência fazer atividade física logo cedo, antes de trabalhar. Preferência. Às vezes não é possível, mas preferência. O que que ativa a adrenalina? Água fria, gente. Tá com sono? Tá cansado? Você quer se preparar para uma ação? Vai lá, joga água fria gelada no rosto ou toma um banho frio. Não tem gente que toma banho gelado? É para ativar a adrenalina. Eu fui num curso uma vez, eu entrei na banheira de gelo. Cara, te deixa pronto para o resto do dia. É muito doido. A adrenalina vai lá em cima. O que que sobe a adrenalina? Música alta, com energia alta, batida forte, que o cérebro fica tipo, uou. Ambientes mais frios, mais gelados, deixa a gente. Quando tá quentinho, não dá sono? Ambiente quentinho, vai dando um soninho. Ambientes gelados te deixa tipo, oi? Quando eu vou em cursos, às vezes eu já fui em imersões que, tipo assim, é das 9 da manhã até as 4 horas da manhã. Aí no dia seguinte, de novo, das 9 da manhã até as 5 da manhã. Como eles faziam para a gente não dormir? Ar-condicionado torando, muito frio. Pequena exposição ao novo. Toda vez que você vai fazer alguma coisa nova, diferente, um esporte diferente, um rolê diferente, um projeto diferente, dispara adrenalina. Qual desses aqui você acha que é mais fácil e rápido para você fazer todo dia no dia a dia? Escolhe um. E aí já liga despertador e escreve adrenalina. Tá, não precisa ser todo dia, né? Pode ser, vou fazer atividade, pode ser 3 vezes na semana. Tipo, não precisa também dar impulso de adrenalina todo dia, né? Ainda mais quem tem ansiedade, né? Daí cuida um pouco. A gente vai falar um pouco também sobre baixar a adrenalina, tá? Escolheram? Posso ir pro próximo? Equipe. Como que eu faço para a equipe ativar a adrenalina e para ação, para execução rápida? Desafio curtos e claros. Por exemplo, gente, se a gente fechar essa proposta em 20 minutos. Gente, vamos fechar essa proposta em 20 minutos. Cada um fala uma ação bem rapidinho aí. O que que a gente pode fazer? Esse negócio de vai bem rapidinho, a pessoa já fica tipo, a adrenalina sobe. Então você pode fazer desafios com a tua equipe. Vai, fala uma coisa, cada um fala uma ação, cada um fala uma solução. Apareceu um problema, gente, reúne a equipe, fala, vai, cada um dá uma solução, rapidinho, vai. Você. Esse rapidinho, vamos, fala uma coisa, bum, a adrenalina sobe. Dois, colocar um timer, um cronômetro. Não é o dia inteiro, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tua equipe tá meio morta, voltou do almoço, fala, gente, 15 minutos aí para vocês responderem todo o WhatsApp. Vai, valendo, bum. 15 minutos para você responder todos os e-mails, 15 minutos para fazer 50 leads. Entenderam? Eu não sei qual que é cada um tem que adaptar para o seu trabalho. Mas você coloca lá um tempo e fala, vai, valendo. Pô, o coração da pessoa já dispara já, porque a adrenalina desce, tá bom? Você pode fazer gamificações. Por exemplo, quem bater a meta da manhã vai escolher a música da playlist da tarde. O primeiro que fechar tantas coisas, tantos projetos, tantos atendimentos, tantos leads, ligar para tantos clientes, ganha, sei lá, gente, não precisa ser presente de verdade. Ganha uma massagem no ombro de cada um da equipe, ganha, sei lá, dá para inventar coisas. Papel de líder é fazer a equipe trabalhar em alta performance. O teu papel não é ficar com a cara enfiada no trabalho. Teu papel é olhar e fazer tua equipe trabalhar em alta performance. Reuniões curtas de alinhamento, sobe a adrenalina, quebra de padrão. Tá todo mundo ali morrendo, volta de almoço. Eu falo volta de almoço, porque volta de almoço é cruel, né, gente? Aí, sei lá, né? Ou tipo, deu 3 horas da tarde. 3 horas da tarde é cruel também. A energia da galera já tá lá embaixo. Fala, e aí, gente, levanta todo mundo. Vamos lá, vamos subir e descer essa escada rapidão. Sobe e desce. Né? Então, assim, põe uma música, vamos subir, vamos descer. Enfim, gente. Criar ambiente de competição saudável.
Cara, você tem um time, 2 contra 2, 1 contra 1. Vai, gente, em 10 minutos, quem conseguir mais, entregar mais relatório, fazer mais tal X coisa, ganha X coisa. Então é tudo que faz a pessoa ter essa ação rápida gera adrenalina. A adrenalina é o hormônio que aumenta foco, energia e ação. Mas cuidado, porque se ela passar do ponto, ela gera pânico, ansiedade. Então, a adrenalina saudável não é opressão. Então, cuidado com essas brincadeiras. O que ativa uma adrenalina que traz produtividade? Clareza, urgência leve, nesse tom de brincadeira, desafios que são possíveis, ritmo. O que que traz, gente? Problema, grito. Eu vou gerar adrenalina com grito? Vou, mas não é saudável. Com prazos absurdos, ameaças, metas abusivas, pressão, tudo isso eu gero adrenalina? Pressão sem suporte, né? Gero, mas é ruim. Como que eu faço para baixar a adrenalina? Cara, tô muito acelerado, meu coração tá acelerado, eu tô tendo crise de ansiedade. Como que eu baixo? Ou como que eu baixo a adrenalina na equipe? Você vê alguém tendo ataque de pânico, ataque de ansiedade. Como que você baixa a adrenalina nas pessoas? Respire junto com a pessoa. Se é você, respire. Em 4, solta em 6. 4, solta em 6. A respiração, a inspiração tem que ser mais curta que a expiração. Movimentos leves. Vai dar uma andada, vai dar uma caminhada. Água morna. Tem acesso à água morna? Vai lá, lava o rosto com uma água morna, lava o pulso com água morna. A água morna, ela traz calma. É possível tomar um banho? Vai tomar um banho morno. Ambiente silencioso. Gente, você está com a adrenalina muito alta, você está sentindo que está vindo uma crise de ansiedade? Sai, vai para um ambiente mais silencioso. Fecha os olhos, presta atenção na respiração. Come algo leve. Contato social com pessoas que te fazem bem. Tudo isso baixa a adrenalina. Se alguém precisa dar suporte para alguém que está tendo uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, não adianta ficar falando calma, calma. Calma, não fica calma a pessoa, gente. Mas você pode ajudar ela a respirar. Ó, respira comigo. Puxa o ar, vai. Solta o ar. Respira comigo. O ombro da pessoa, chega por trás da pessoa com carinho, ergue o ombro dela, apoia no teu joelho, na tua perna, nas tuas costas. A pessoa, quando está tendo crise de ansiedade, ela costuma fazer isso, ó. Ela se fecha, ela começa a chorar e se fecha. Ela começa a hiperventilar. Vocês já viram alguém tendo crise de ansiedade? Ela começa a hiperventilar. Por que que a pessoa acaba desmaiando? Porque ela começa a respirar muito rápido. Então, o teu papel é puxar, abrir as costas da pessoa. Com a tua mão, você pode gentilmente segurar com a cabeça dela erguida para melhorar o fluxo de ar. Porque quando ela faz isso, ela cortou o fluxo de ar. E aí ela tá nervosa, ela fica assim, ó. Gente, é 2 palitos. Começa a fazer isso para vocês verem se vocês não desmaiam. Eu fiz um curso que a gente começou a hiperventilar para gerar a ansiedade para desmaiar, ambiente controlado, tá? Mas é 2 palitos, você começa a hiperventilar, você começa a desmaiar, não tem jeito. Então, o que que você tem que fazer com a pessoa que está tendo crise de ansiedade? Ergue a cabeça dela, ergue as costas, fale num ritmo com confiança, carinho e calma. Se você começa a ficar nervoso, a pessoa fica nervosa. Fale devagar, pede para ela respirar com você, puxa em 4, solta em 6. E é isso, e espera que vai passar a crise, tá bom? É... Último hormônio, gente, cortisol. Quem sabe? Já ouviram falar do cortisol? É o hormônio do estresse. E a gente acha que o cortisol é ruim, o cortisol não é ruim, o cortisol é bom. O cortisol acorda nossos órgãos de manhã, ele que faz nossos órgãos, acordou, vamos funcionar. Ele que faz nossa circulação começar a ir no ritmo normal. Só que o cortisol ele tem que ser na dose certa. Ele é produzido principalmente aqui na amígdala. A amígdala é o que faz a gente estar em perigo. Cuidado, perigo, perigo, perigo.
Então, quando a gente acha que nosso cérebro acha que a gente está sob ameaça, sob pressão, muito estímulo, sobe o cortisol. Então, o problema não é o cortisol. O problema é cortisol alto durante muito tempo. Quando o seu cortisol está alto, ele para de funcionar o pré-frontal, ele desliga o teu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio lógico. Vocês já discutiram com alguém que está estressado ao extremo? Já? Vocês já tentaram vencer uma discussão com alguém que está mega estressado? A pessoa começa a falar coisas que não tem nada a ver. Ela não tem argumentação lógica. Você fala abacaxi, ela fala banana. Você que é líder, adianta discutir com alguém que o estresse está muito alto naquele momento? Adianta discutir com o cliente que o estresse está muito alto? Não, gente, sabe por quê? Você vai trazer argumentos lógicos, a pessoa não está, ela desligou a parte racional dela, não está mais funcionando. Então, não adianta discutir com quem está extremamente estressado, que a pessoa não está entendendo. Então, dose certa do cortisol no corpo, foco e clareza. Quando está alto demais, cansaço, cansaço mental, irritação, falta de foco, dificuldade de pensar. A pessoa não está pensando e não consegue dormir. Como que eu ativo o cortisol para trazer foco? Tá? Luz, luz natural, então o sol de novo, banho gelado, então é o frio, cafeína, a cafeína ativa o cortisol. Como que eu ativo na minha equipe? De novo, prazos curtos, senso de urgência, tudo com brincadeira, né? Quebra de padrão. Tipo, você pode falar, qual hoje é a tua entrega mais importante para o dia? Tudo isso vai gerando cortisol. É bem parecido com a adrenalina. Então, ponto de contato de 5 minutos, definição de prioridades, metas, ativa cortisol, ok? Como que eu baixo? O mais importante é vocês entenderem como baixa cortisol. Eu preciso baixar o cortisol rápido. Respiração 4, 2, 6. Puxo 4, seguro 2 segundos e solto em 6. Para acalmar é 4, 6. Para baixar cortisol é 4, segura, prende o ar por 2 segundos e solta em 6. Tá bom? Eu posso fazer um alongamento de 30 segundos. Eu vou lá, eu posso alongar pescoço, posso dar uma alongada, isso baixa cortisol. Eu posso fazer uma pausa de 5 minutos longe de celular, longe de computador. Eu vou lá, eu dou uma olhada pela janela, eu dou uma olhada na natureza, eu dou uma respirada, baixa cortisol. O sono de qualidade baixa cortisol. Se você está dormindo pouco, está dormindo mal, o teu cortisol já acorda alto. Já é ruim. Exercício moderado, por isso que eu falo que atividade física é fundamental para alta performance. Porque quando eu vou lá e treino, quando eu vou lá e faço uma caminhada, quando eu vou lá e jogo vôlei, o cortisol desce, serotonina sobe. Comer com calma, devagar, baixa cortisol. Reduzir multitarefa. Tem gente que está comendo, está vendo o celular, está respondendo um WhatsApp. Multitarefa, sobe o cortisol. E ambientes organizados baixam cortisol. Se a sua mesa está uma bagunça, teu escritório está uma bagunça, o teu carro é uma bagunça, tua casa é uma bagunça, o teu cortisol está alto. Ambientes organizados baixam cortisol. Escolham uma atividade para você baixar o cortisol no teu dia a dia. O que que é mais fácil para você fazer a hora que você vê que você vai explodir? Eu vou estourar, eu vou explodir, eu estou a ponto de ter um treco. O que que eu posso fazer para regular? Eu acredito piamente que atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, é obrigatório para quem quer ser alta performance na vida. Ele regula tudo. Ele baixa cortisol, ele sobe serotonina, endorfina, dopamina. Cara, é fantástico.
Resumindo, dopamina, responsável por motivação, serotonina, por estabilidade, equilíbrio emocional, ocitocina gera confiança, adrenalina gera ação. Eu vou fazer uma palestra, eu vou dar um treinamento, tem que gerar adrenalina. Cortisol, ele, na medida certa, é bom, porém, muito alto, ele é responsável por estresse, falta de pensar direito. Alta performance é química mais escolhas, é ação intencional. Se você lidera o seu corpo, você lidera a sua vida. Quero finalizar uma palavra que ficou no treinamento de hoje de cada, por favor. Valcelina, Controle. boa. Cami, Equilíbrio. boa. Keila, Boas escolhas. boa. Andréia, Estabilidade. boa, Andréia. Anderson, Motivação. boa. John, Disciplina. disciplina. Rafa, era Rafa? Oi, isso. Rafa, Eu acho que motivação para mim pegou bastante. boa. Cleison, Autocontrole. perfeito. Esse treinamento que eu dei hoje para vocês é um treinamento de comportamento emocional que vocês podem dar para a equipe de vocês, né? Então é um treinamento super importante para a equipe. E aí, quando vocês forem fazer as ações, todo mundo já está ligadão também. O que que é, para que é, né? Eu queria que vocês colocassem, ok, a gente acertou um monte de alarme aí, mas tocou o alarme, tenta fazer. Deixa um papel em cima da tua mesa. Qual que é a ação? Tocou o alarme, faz. Tocou o alarme, faz. Um cobra do outro, né, quem trabalha tudo junto aí, fala, e aí, fez no dia? O que que você fez? Comecem a ter essa disciplina, tá bom? Gente, boa semana para vocês. Põe em ação rotineiro, filme, livro e esses alarmes para criar novos hábitos. Tá bom? Foto, bem bonita. 1, 2, 3 e. Para vocês se organizarem, a gente vai. Eu não sei onde está meu calendário. A gente vai com os nossos encontros ao vivo até dia. Aí eu vou mandar no grupo, tá bom? Que eu tô sem meu calendário agora. Aí vocês conseguem se organizar, tá? Beijo, até quinta que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.